Bom, pessoal, então dando continuidade, em quais situações de tratamento a LGPD não se aplica? O artigo 4º traz algumas exceções, né? Vimos aí o artigo 1º que fala do objeto e dos sujeitos. E aqui o artigo 4º, já no inciso 1, ele menciona: esta lei não se aplica ao tratamento de dados realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. E a discussão que se propõe aqui é: a LGPD se aplica ou não às relações de trabalho doméstico? Pensem aí, pause o vídeo, dá uma lida lá no conceito de doméstico novamente, e aí, o que vocês acham? Bom, primeira coisa, pessoal, antes de responder a questão do doméstico, toda pessoa jurídica empregadora, ela deverá observar a LGPD, ainda que não tenha fins lucrativos, ainda que não exerça atividade econômica, porque a pessoa que a lei exclui da aplicação da LGPD é a pessoa natural e não, em momento algum, fala de pessoa jurídica, certo? Então, essa é a primeira premissa que nós vamos já aqui estabelecer, tá bom? Sempre que nós falarmos de pessoa jurídica, empregadora, com ou sem fins lucrativos, com ou sem exercício de atividade econômica, ela é sujeito passivo da LGPD. Bom, agora aqui, o inciso 1 menciona: realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Vamos lá. Eu entendo, e aí fazendo uma interpretação gramatical, primeiramente, tá? Que a LGPD se aplicaria em parte ao empregador doméstico. Vamos lá e explico por quê. A Lei Complementar 150, ao conceituar o empregado doméstico, menciona que o empregador não pode ter fins lucrativos. E nós sabemos muito bem que finalidade lucrativa não se confunde com um exercício de atividade econômica ou com fins econômicos ou não econômicos. Imagine a seguinte situação: o que é fim econômico? O que é uma atividade econômica? É aquela que circula bens e serviços. Pouco importa a atividade lucrativa para nós, né? Sendo atividade econômica, ela escapa aí da exclusão do inciso 1. Mas o empregador doméstico, embora não tenha fins lucrativos, ele pode exercer atividade econômica. Imagine a situação em que uma empregadora doméstica, todos os finais de semana, faça 200 quentinhas para distribuir em comunidades carentes. Ora, não há finalidade lucrativa, porém, nós temos aqui um nítido caráter econômico na medida em que circula bens e serviços. Tá bom? Então, boa parte da doutrina, ao tratar do empregador doméstico, diz: olha, tudo bem, nada impede que o empregador doméstico tenha finalidades econômicas, o que não pode é ter finalidade lucrativa. E aí, se você pega essa situação em que uma empregadora ou empregador doméstico realiza atividade econômica, nós teremos a aplicação da LGPD, porque o que a LGPD diz é que ela não se aplica para fins não econômicos. Então, a partir de uma interpretação gramatical, você poderia sustentar. É possível sustentar que ela se aplica ao empregador doméstico que exerça atividade econômica. Agora, me parece também claro que não há aplicação da LGPD caso o empregador doméstico não realize atividade econômica. A professora Vólia Bonfim pensa de maneira distinta, por conta dessa palavrinha aí, ó, exclusivamente particulares. Ela menciona o seguinte fundamento: olha, se eu coleto dados do meu empregado doméstico, como por exemplo PIS, CPF, RG e etc.,
eu tenho que fornecer e cadastrar esses dados no e-social. E quando eu cadastro no e-social, eu compartilho esses dados com o poder público. Então, o tratamento desses dados não é para fins exclusivamente particulares. Não é para consumo próprio do empregado, do empregador doméstico, né? Então ela também, a partir dessa interpretação gramatical, defende que a LGPD se aplica ao empregador doméstico sempre. Sempre. Porque sempre o dado vai ser tratado e compartilhado com o poder público. Eu já faço uma interpretação um pouco mais reduzida, porque não me parece ter sido essa a intenção do legislador da proteção de dados. Não que o empregado doméstico não mereça a proteção dos seus dados, ele merece e encontrará assento constitucional essa proteção. Agora, você obrigar legalmente um empregador doméstico, uma empregadora doméstica a ter, por exemplo, um DPO, né, que nós veremos que é o encarregado, meu amigo, isso aí realmente é incompatível com a finalidade legal. Nós veremos quem é o DPO e as inúmeras obrigações que ele tem. Agora você imagina, todo empregador doméstico vai ter que ter um DPO, que a lei obriga, pelo menos até que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ela pode fazer isso, dispensar o DPO para determinadas atividades, o empregador doméstico terá que ter um DPO, que é alguém responsável por ser o canal de comunicação do titular dos dados com o controlador, que seria o empregador doméstico. Então, a lei deve ser interpretada a partir de uma série de critérios, e não só o critério gramatical, né? Nós temos aí analisar a vontade do legislador, inclusive, do ponto de vista histórico é importante, né? A própria mens legis atualmente é importante, uma interpretação condizente com a realidade, com o meio em que a legislação se insere. Então, amigos, para mim, realmente, essa palavrinha fins exclusivamente particulares não parece aí ter o condão de excluir o empregador doméstico dessa exceção do inciso 1, tá? Então, para mim, realmente, só quando exercer uma atividade econômica em si, que aí movimenta muito bens e muitos serviços, o empregador doméstico estaria obrigado pela LGPD. Fora isso, realmente não vislumbra essa aplicabilidade, mas há quem defenda, tá? Então vamos ver, né, como a jurisprudência vai se pronunciar, ou até a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que será responsável por nos dar aí o guia interpretativo de muitas celeumas que surgirão, tá? Mas aí em relação ao direito do trabalho já fica essa discussão sobre a aplicabilidade ou não ao empregado doméstico, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Esse foi o inciso 1, fins exclusivamente particulares e não econômicos. Vamos ao inciso 2. Realizado para fins exclusivamente jornalístico, artístico ou acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese, qual a hipótese do fim acadêmico, os artigos 7º e 11 desta lei, que tratam das hipóteses de tratamento de dados, que nós ainda chegaremos lá. Por enquanto, saiba, amigo, se o dado é tratado com finalidade acadêmica e jornalística ou artística, em regra não há aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso não quer dizer é óbvio, né? É porque esses dias me perguntaram, me desculpem dizer o óbvio, né? Nós estamos nessa fase, né, de que dizer o óbvio é necessário. É claro que a empregadora, a empresa jornalística, a Rede Globo de televisão, por exemplo, a Rede Bandeirantes, desempenham finalidade jornalística e artística? Sim. Em relação aos seus empregados, é óbvio que elas são destinatárias da LGPD. O que a lei fala é que para o fim jornalístico, por exemplo, eu vou pegar um dado de um boletim de ocorrência, de um crime bárbaro e vou divulgar ali a idade da pessoa, né, da vítima ou do criminoso. Aí, nesse caso,
não há sentido mesmo a aplicação da LGPD, tá bom? Ou fins acadêmicos, fins de pesquisa, menção no exercício do magistério, também não há que se falar em aplicação da LGPD, tá bom? Mas sempre, pessoal, mesmo não se aplicando, por cautela, é interessante que ao desempenhar essa atividade jornalística, artística ou acadêmica, a parte que vai divulgar esses dados tem aí noção da proporcionalidade, da razoabilidade, porque isso se extrai da Constituição da República, né? Nem precisaria da LGPD. Pois bem, inciso 3, também não se aplica realizado para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Para essas situações, o próprio parágrafo 1º do artigo 4º menciona a necessidade de uma legislação própria que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta lei, tá bom? Então, não se aplica para essa finalidade de segurança pública e tudo voltado à persecução penal, repressão de infrações penais, segurança do Estado. Nós teremos uma legislação própria que para nós não importa aqui. Agora, imagine a situação daquele empregado seletista terceirizado que trabalha num presídio. Como fica a situação, né? Me parece que em relação à sua empregadora, né, a empresa de prestação de serviço, ela tem que se adequar à LGPD. Agora, se esse dado for, por exemplo, coletado pelo Estado, administração direta, aí não realmente. E me veio agora essa possibilidade, esse exemplo, tá? Pensando aqui pela primeira vez. Aí nesse caso, se é o próprio Estado que está coletando para fins de segurança pública, para a defesa nacional, aí não se aplica a LGPD. Mas a empregadora, a empresa prestadora de serviços ao Estado, em relação aos seus empregados, é óbvio que ela tem que se adequar à LGPD, ainda que esses empregados trabalhem na segurança do Estado, por exemplo, em penitenciárias, né? Mas é um motivo a mais para proteger os dados dessas pessoas que estão constantemente sendo potencialmente vítimas de crimes, né? Então é importante, muito importante. Por fim, amigos, o inciso 4. Eu ainda coloquei o parágrafo 2º aqui, que é vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso 3, ou seja, esses dados aí para a defesa nacional e etc., por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de direito público. Isso aqui não importa muito ao direito do trabalho, só coloquei por desencargo de consciência. E o inciso 4, agora sim, dados provenientes, isso aqui é muito importante. Vamos ler com calma esse inciso, tá? Eu vou fazer a leitura e vou explicar. Provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione um grau de proteção de dados adequado ao previsto nesta lei. Vamos a um exemplo prático para melhor compreensão desse inciso. Imagine um empregado um empregado de uma empresa multinacional, um alemão, um coreano, sei lá, venha trabalhar no Brasil. Por óbvio, os seus dados o acompanham, né? Os seus dados virão com ele. E também, por óbvio, a unidade internacional compartilhará os seus dados desse empregado com a unidade brasileira. E a partir do momento que o dado entra no território nacional, a partir do momento que nós veremos isso da aplicação territorial, ele está sujeito à LGPD.
Mas nós temos essa exceção aqui. Nós temos essa exceção. A regra é, se qualquer tratamento ocorreu no território nacional, pouco importa a nacionalidade do sujeito, da pessoa natural, a LGPD vai incidir. Então, nesse exemplo que eu estou dando, vem um empregado coreano para trabalhar no Brasil. Como ficam os dados dessa pessoa? A LGPD vai se aplicar a ela? Em regra, sim, porque eu acabei de dizer, se qualquer uma daquelas operações do tratamento for realizada em território nacional, a LGPD é aplicável. Mas vejam essa exceção. Provenientes de fora do território nacional, que é esse o caso. E que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamentos brasileiros. Qualquer outro agente, uma outra empresa, o escritório de advocacia terceirizado, qualquer outro agente de tratamento, qualquer outro controlador. Né? O agente de tratamento são os controladores e operadores, mas possivelmente vocês já sabem disso. O agente de tratamento, o controlador é um agente de tratamento, ele trata dados, né? Ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não seja o de proveniência. Então veja lá, veio o Yong-Ki Lee da Coreia para o Brasil. Aí os dados dele estão em poder da empresa, da unidade brasileira, lá em São Paulo, tá lá. Tá aqui todos os dados dele. Se esses dados, amigos, não forem comunicados com outro controlador, se esses dados não forem compartilhados com ninguém fora da instituição, da companhia, ou não forem para outro país que não o país de origem, a LGPD não vai se aplicar, desde que o país de origem tenha uma proteção de dados. Porque se veio de um país que não tem proteção de dados, aqui vai se aplicar. Tá? Então, cuidado com esse inciso 4, porque ele é uma exceção à regra do tratamento de dados que ocorre no território nacional. Tá bom? Muita atenção nessa situação. Tem que saber as exceções. Então, vamos lá, vou repetir. Proveniente de fora do território nacional. Se ficar só no âmbito da empresa empregadora que trouxe esse empregado, pronto, não aplica a LGPD. Mas o país de origem tem que ter proteção. Mas se a empresa comunicar ou compartilhar ou transferir para outro país que não de origem, vai aplicar a LGPD. Tá claro? Maravilha. Então, pessoal, a gente encerra aqui o artigo 4º, que trata da não aplicabilidade da LGPD. Então, já vimos o artigo 1º e já vimos o artigo 4º. O artigo 1º, nós falamos do objeto e dos sujeitos, e também dos sujeitos, complementa o artigo 4º, mencionando quem não, as situações que não se aplica a LGPD. E agora sim, o alcance espacial, a eficácia espacial da LGPD, que está muito bem explicada no artigo 3º da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? E é muito simples, a LGPD utiliza sempre a palavra local. Todas as vezes que um tratamento acontecer no território nacional, acabou, incide a LGPD como regra. Tá? Então, por exemplo, o artigo 3º, inciso 1, vai falar que todo tratamento que ocorrer em território nacional se aplica a LGPD. O inciso 2 vai falar que se o indivíduo estiver em território brasileiro, não interessa a sua nacionalidade, vai se aplicar. Na verdade, bastava só o inciso 1, que é a regra geral do território. E o inciso 3 vai falar do local da coleta, que nem precisava, porque coleta é uma forma de tratamento, fica redundante com o inciso 1. Né? Então vamos aí ver a redação do dispositivo. Olha, esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Isso aí nós já vimos lá no artigo 1º. Independente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que, veja aí o inciso 1, local do tratamento, a operação de tratamento seja realizada no território nacional.
E é por isso que é importante a gente lembrar a amplitude daquele conceito de tratamento, que engloba inúmeras situações. Nós vimos, né? Coleta, transferência, compartilhamento, eliminação, arquivamento, um monte de coisa. Então, se qualquer uma daquelas operações de tratamento ocorreu ou ocorreram no território nacional, aplica-se, é alcançada pela eficácia da LGPD. O inciso 2, a atividade de tratamento tenha por objetivo ou o efetivo fornecimento, a oferta ou fornecimento de bens ou serviços, ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Mais uma vez, o elemento território presente, né? Então imagine que uma empresa americana, ela oferte, ela tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, né? E o 3, os dados pessoais objeto de tratamento tenham sido coletados no território nacional. Então, a palavra-chave aqui, para você descobrir se aplica ou não, se está ou não sob o manto da eficácia espacial da LGPD, é de fato o elemento de conexão, né, território, certo? Então, se o dado foi tratado aqui, não importa, mais uma vez, a nacionalidade pessoal do titular dos dados, tá? O que vai importar aqui para a gente é o território nacional, tá bom? Tenham sido coletados no território nacional, acaba ficando redundante com o inciso 1, né? Porque o inciso 1 ele fala, quando os dados, vou voltar aqui, quando os dados, quando a operação é realizada no território nacional. E dentro de operação nós temos coleta. Aí fica redundante com o inciso 3, né? Fica mais redundante do que o inciso 2, tá? Então, inciso 1, tratamento no território nacional. Inciso 3, coleta no território nacional. E inciso 2, pessoa ou titular no território nacional, tá? No território nacional. Maravilha, então. Parágrafo 1º. Considera-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta, certo? E parágrafo 2º, lembra que eu falei da exceção da eficácia espacial? Olha aqui, aquele artigo, inciso 4 do artigo 4º que nós lemos aqui umas 3 vezes, há 1 minuto atrás. Olha aí, excetua-se do disposto no inciso 1, que é o tratamento realizado no território nacional, o tratamento de dados previsto no inciso 4 do artigo 4º, que é o dado que provém de outro país, né? E não é aqui dentro compartilhado, não é aqui dentro tratado, não é aqui dentro, compartilhado ou comunicado com outro agente de tratamento. Fica só em poder da empresa, só em poder do empregador, né? Aí não aplica a proteção de dados para esse dado. Né? Não é para aquela pessoa, é para aquele dado, certo? Essa então foi a eficácia espacial. E aí, amigos, para a gente encerrar, já caminhando por encerramento desse bloco, os fundamentos, né? Nós falamos dos fundamentos constitucionais e do fundamento infraconstitucional. Já falamos do artigo 1º, do artigo 3º, do artigo 4º. Agora, para fechar o gap, o artigo 2º trata dos fundamentos da LGPD. E aí são bem simples, né? Institutos por todos nós aqui já conhecidos. O artigo 2º menciona a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos. Aí são 7 incisos no artigo 2º. Respeito à privacidade. Já sabemos o conteúdo normativo da privacidade. Autodeterminação informativa, já falamos. Liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião. 4, inviolabilidade da intimidade, honra e imagem, tá? E aqui eu costumo dizer, a gente tem que usar as expressões corretas, pessoal. Vão ter determinados incidentes de vazamento que não vão gerar dano moral, né?
aquele sofrimento da alma, da honra, da dignidade, mas gera dano extra patrimonial. E esse dano extra patrimonial também merece reparação. Veja, vazou um dado meu, vazou meu e-mail, meu telefone, meu CPF, enfim. E aí eu começo a receber ligações, sei lá de quem, oferecendo produtos e serviços. Bom, alguém vazou meu dado. Veja, isso gera dano moral? Não, pessoal, não ofende a minha honra, a minha dignidade, a minha existência. Mas merece uma reparação extrapatrimonial, ou seja, não material, né? Então, pode ser que algum vazamento ele gere esse dano extrapatrimonial, embora não moral, certo? 5. Desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. A proteção de dados é importante para isso. 6. E sobretudo, aqui no inciso 6, né, nós falamos livre iniciativa, concorrência. Lembra da função antidumping da proteção de dados? Para evitar com que empresas que possuem grande banco de dados utilizem esses dados de forma distinta da finalidade informada ao titular e, portanto, com uma vantagem competitiva no mercado à custa dos desrespeito dos direitos fundamentais desses titulares. Isso é dumping, né? Isso é dumping não social, acaba causando um dumping econômico também, tá? A defesa do consumidor é óbvio, né? O consumidor, ao lado do trabalhador, é o grande destinatário da Lei Geral de Proteção de Dados. E, por fim, né, direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade. O dado é um direito humano fundamental. A proteção dos dados é um direito humano fundamental, né, que, inclusive, o objeto da PEC 17 nós vimos. Dignidade, o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Esses são os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bom, pessoal? Então, vejam que todos esses aí estão com assento constitucional, o único que não está é o inciso 2, mas que em breve estará em razão da PEC 17 que nós falamos aqui nos blocos anteriores. Certinho? Vamos lá então, dá tempo de falar mais um slide e aí efetivamente os conceitos básicos. O que eu queria de vocês, pessoal, antes de iniciar o próximo bloco, vocês pudessem fazer a leitura do artigo 5º da LGPD, que é aquela espécie de glossário que eu mencionei. Já tratamos aqui do primeiro, segundo, terceiro e quarto, vamos ao quinto agora. Agora, efetivamente, vamos aí, à medida que for comentando a lei, já citando exemplos trabalhistas, né? Já citamos alguns, mas agora começarão com mais intensidade, tá? Algumas figuras que a Lei Geral de Proteção de Dados menciona, como quem é o operador, quem é o controlador, quem é o DPO, ou, na linguagem da lei, o encarregado, como eles vão influenciar nas relações trabalhistas, se o DPO pode ser empregado, se o DPO pode ser uma prestadora de serviços, como o empregado poderá exercer os direitos previstos na LGPD, tudo isso nós veremos a partir desses conceitos básicos, tá bom, amigo? O que é um dado anonimizado? O que é a pseudonimização? Que são formas de proteção de dados também. O que é um incidente de vazamento? É um mundo novo e as empresas deverão se adaptar e andar na risca, porque senão vai vir mesmo responsabilidade civil, tá? Vamos então aos conceitos básicos, começando por dado pessoal. E aí depois eu encerro esse bloco e nós viremos para o outro, tá? Então, para os fins desta lei, considera-se dado pessoal informação relacionada à pessoa natural, veja, mais uma vez, definitivamente não protege a pessoa jurídica, identificada ou identificável. Qual é a diferença, pessoal, entre uma pessoa natural identificada ou identificável? Ora, se eu tenho aqui um conjunto de dados, por exemplo,
Um exemplo em homenagem, eu não vou citar o nome, depois vocês vão mostrar para ele. Não vou citar o nome, para vocês verem como um dado muitas vezes merece proteção, mesmo que eu não cite o nome da pessoa, né? Eu vou acabar falando, porque senão vocês vão ficar curiosos. Ó, juiz do trabalho, cantor, artista, poeta, adora direito de família, faz boxe, todos conhecem Rodolfo Pamplona Filho, não é? Então, veja, pessoal, é um dado de uma pessoa, é um dado que permite identificar essa pessoa, né? Basta eu cruzar os dados. Esses dados também merecem proteção, ainda que eu não diga o nome desse indivíduo, tá bom? Um grande abraço, voltamos no próximo bloco.